E aí a gente chega na Socorro Acioli com um livro completamente leve, para algumas pessoas um livro, um romance, para outras um livro que beira o cômico, que passa em situações assim inimagináveis à primeira vista. É, Mas, não sei se vocês tiveram essa curiosidade, mas quando eu li, eu me lembrei de alguma vez ter ouvido falar de alguma história sobre a Igreja Soterrada, por exemplo. E aí você vai pesquisar e você vê que é um livro de puro suco de Brasil, é, porque tem coisas que aconteceram ali que são reais, são verdadeiras, né? E aí eu não sei se por querer ou não, a Nina me chamou para participar desse clube do livro e colocou esse livro em outubro. E outubro é o mês dos ressurrectos, né? Então é o mês onde todos os que apareceram, os 28 que apareceram, voltam. Então eu nem sei se foi por querer ou não, se quando ela organizou isso, ela já tinha lido o livro e sabia, mas quando eu me dei conta da coincidência, eu achei maravilhosa. Então pode ser que esse mês esteja acontecendo em algum lugar do mundo, que alguém esteja voltando, sendo transmutado do passado de alguma situação. Socorro é uma mulher nordestina de Fortaleza, no Ceará, uma jornalista, jovem, mas extremamente reconhecida, né, pelo talento de escrever de uma forma muito regional, muito identitária. é. Eu já tinha lido Cabeça do Santo, não sei se como vocês conheceram ela, se foi por esse livro, se vocês já tinham lido outro. Mas eu já tinha lido A Cabeça do Santo, que também é diferente, mas é parecido, né? Mistura a realidade com ficção e com uma história também muito identitária brasileira, muito um registro muito forte de fé também misturado, que é o que também acontece com esse livro. E eu li no final de semana, ganhei de presente de uma amiga, já tinha lido A Cabeça do Santo, já conhecia, tinha comprado livros infantis, porque ela também escreve livros infantis, para os meus filhos, e aí ganhei na sequência A Oração para Desaparecer, que no primeira vez que eu li duas vezes, eu fiquei na dúvida se eu tinha gostado ou não, assim, eu achei tão maluco, tão surreal a história, mas ele me chamou mais atenção pelas frases, porque a Socorro é uma frasista, ela, apesar de escrever essa literatura leve, ela tem frases muito marcantes em algumas partes do livro. Meu livro, por exemplo, deve ter, sei lá, 60 post-its marcados com frases que me impactaram muito. Depois a gente pode, inclusive, passar por isso. Se vocês tiverem frases também para compartilhar, eu acho que é legal a gente passar para poder ver aquelas que são comuns entre nós ou não. Mas, enfim, conta essa história muito maluca de Cida, que também é Joana, um livro dividido em três capítulos, então um livro narrado em primeira pessoa, ela vai contando primeiro a história, né, do ponto de vista dela, narrando para esse advogado, que é o Félix Ventura, que está ajudando ela a tentar construir um passado. Então, isso também é uma coisa que me marca muito do livro. Todos os capítulos é a Socorro tentando se reconhecer pelo olhar do outro. Então, primeiro por Fernando Florice, né, o que eles podem contar para ela de quem ela é. Depois ela tentando, a partir dos relatos que ela tem que narrar para Félix, ela também se descobrir naquela história. Depois, no segundo capítulo, que já é narrado por Miguel, né, contando para Jorge também uma construção da personalidade dela a partir desse olhar do outro, e no final até ela se descobrir. Então, isso é um ponto que me marca muito nesse livro, esse olhar sobre a constituição do que a gente é a partir do que o outro vive, vê e diz sobre quem a gente é na vida dele, né? Então, ele tem esses três capítulos, essas três passagens, a partir do olhar para o outro, até ela conseguir. Aí ela vive um passado construído, até ela conseguir resgatar e entender qual que é o passado verdadeiro dela, né? Então, e aí tem pontos muito relevantes sobre esse aspecto, no sentido de dizer assim, né? A comparação com o cavalo marinho, que sempre vive em par, e a história dela tem sempre alguém, né? Ora um amor, ora a mãe.
Hora Doralice. Então, tem sempre uma constituição sobre uma dupla, né? O se fazer presente, ser quem é, a partir desse olhar de dupla. Enfim, eu gostei muito desse livro, assim, depois da segunda leitura eu constatei que eu gostei mesmo do livro. Primeiro, eu amei a escrita dela, eu achei fantástica. E confesso que, como você, no início eu tive um certo estranhamento. Não com a escrita, mas assim, a história me deixava ansiosa. Eu lembro que, e aí fazendo referência à Fernanda, né, que não pôde, porque está indo da França para a Bélgica, eu estava lá visitando meus irmãos, no trem, lendo, e assim, gente, que história louca, o que que é isso? O que que está acontecendo? Uma ansiedade para entender, para compreender, e me sentindo meio perdida, meio que me afogando junto com essa história, assim, meu Deus, ela, a história, sabe, ela me prendia e ao mesmo tempo ela me incomodava. Ou ela me incomodava, ou ela me prendia justamente por me incomodar. E assim, as frases são maravilhosas, eu concordo com você. Eu fui reler as minhas marcações agora, antes do encontro, e tem muitas, e eu percebi que muitas das marcações são sobre amor. Então, ao reler as marcações, eu percebi que a história também é sobre amor, é sobre a reinvenção de si mesma, é sobre a relação com os demais e talvez essa coisa de sermos gregários e a dupla, etc. E também sobre o amor na nossa vida, na nossa história e como a gente encara. Então, assim, eu amei.